O bom pastor, o pastor verdadeiro, como diz em João 10, o pastor verdadeiro é aquele que deixa as 99 para procurar aquela que se perdeu, que caiu, que se machucou, que foi maltratada, que foi ferida, que foi injustiçada, que foi caluniada. O verdadeiro pastor, aquele que nunca abandona as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, que as ovelhas ouvem a sua voz e as seguem. Jesus, o único pastor verdadeiro. Aquele que não tem religião, mas aquele que é o único que dá salvação. Jesus, o único que não tem religião, mas é o único que nos dá salvação. O único pastor verdadeiro que devemos seguir, amar, honrar, adorar e louvar e glorificar é Jesus, o único pastor verdadeiro. Esse é o pastor verdadeiro, porque o pastor verdadeiro dá a vida pelas suas ovelhas. Está escrito: aquele que deu a vida pelas suas ovelhas é o pastor verdadeiro. Deus me deu a cada um de vocês. E jamais eu deixarei que ninguém se perca. Nenhum que Deus me deu vão se perder. Assim disse Jesus. Nenhum que Deus me deu vai se perder. Nenhum que meu Pai me deu será perdido. Porque eu sou o bom pastor. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, por minha própria vontade. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, por minha própria vontade. Assim disse Jesus. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, pela minha própria vontade. E eu jamais perderei nenhuma daquelas que Deus me deu. Assim disse Jesus. Nunca perderei nenhuma das minhas ovelhas que meu Pai me deu. Ele confia em mim. O meu Pai confia em mim porque eu dou a vida pelas ovelhas. Meu Pai confia em mim e me deu as ovelhas. E eu morri por elas para resgatá-las das mãos dos mercenários, das mãos dos falsos profetas, das mãos dos fariseus hipócritas e mentirosos. Eu morri para dar vida para as minhas ovelhas, para tirá-la das mãos dos mercenários, mentirosos e falsos. Assim disse Jesus. Fariseus, vocês não salvam ninguém, vocês não salvam a si mesmo, quanto mais as minhas ovelhas. Jesus disse: eu sou o único pastor verdadeiro, porque dei a vida pelas minhas ovelhas e ninguém pode tirá-las de mim. Assim disse Jesus: ninguém pode tirá-las da minha mão, porque eu dei a vida por elas e ninguém tem poder sobre elas além de mim. Assim disse Jesus. Então, o único que pode salvar uma ovelha de Jesus é o próprio Jesus. O único verdadeiro pastor é Jesus. O único digno de ser seguido é Jesus. O único digno de adoração, de louvor, de glória é Jesus. Não existe um outro pastor nesta terra além de Jesus, o verdadeiro que morreu pelas suas ovelhas. Se você tem um pastor que diz que é pastor, mas que deixa ovelhas por aí machucadas, que machuca ovelhas, que bate em ovelhas, que joga ovelhas no buraco, ele não é pastor. Porque Jesus é o pastor que salva as suas ovelhas, que tira do buraco, que vai atrás delas onde elas estiverem. Ele sim é o único pastor verdadeiro. E as suas ovelhas verdadeiras ouvem a sua voz. E quem não ouve a voz de Jesus e ouve a voz de homens, de fariseus e de hipócritas mentirosos, não é ovelha do Senhor. Assim disse Jesus e assim diz o Senhor. Se você não ouve a voz de Jesus, o verdadeiro pastor, você não é minha ovelha. Ovelha minha ouve a minha voz e me segue. Não segue homens e não segue fariseus e religião. Quem segue religião não é minha ovelha. Minhas ovelhas só seguem a mim. Assim diz o Senhor.